Olá, boa noite. Se você, como eu, tem o hábito de ir ao supermercado pelo menos uma vez por mês, certamente está assustado com a alta dos preços, né? Não só dos alimentos, mas também dos produtos de higiene e beleza, nos serviços. A pressão dos preços no orçamento é cada vez maior. Cabeleireiro, manicure, restaurante, até o boteco da esquina, senhores. Não se intimida mais e também sobe os preços. Vamos lá, que neste ano de 2012, o governo priorizou o crescimento da nossa economia em detrimento do controle da inflação, ok, todos nós sabemos. Agora, dizer que a alta de preços não preocupa e que a inflação deste ano vai ficar dentro da meta, que é de 4,5%? Sei não. Para mim, é exagerar no otimismo. Inflação, tema do Fala Sério desta segunda-feira, que recebe o economista Haroldo Silva. Boa noite, professor. Boa noite, Salete. É um prazer estar aqui. Muito bom. Para falar de um temazinho complicado, né, professor? Isso. Como é que nós podemos analisar a inflação neste momento da economia brasileira? A inflação brasileira, todos têm ainda é um tema muito preocupante para todo brasileiro. Até pelo trauma. Que o trauma dos anos 80, do início dos anos 90, nos deixa todos muito preocupados com esse tema. Neste momento, a gente tem, de fato, uma inflação que não dá para se comparar com os anos 80, mas, evidentemente, é um tema que deve, sim, trazer preocupação para as autoridades monetárias, sem dúvida nenhuma. Pois é, e o ministro Mantega, aí na última viagem que fez a Paris, se não me engano, ele usou um argumento de absoluto controle sobre preço, sobre inflação, oferecendo algumas garantias, inclusive, que estaríamos dentro da meta inflacionária de 4,5%. Não existe um risco grande nessas garantias? Sem dúvida nenhuma existe. O ministro, na verdade, nós precisamos entender um pouco do contexto da viagem do ministro a Paris. Ele estava buscando investidores internacionais para aportarem recursos no país. Ele estava vendendo a imagem do Brasil como uma democracia plena, uma inflação controlada, déficit público controlado, dívida pública em queda. Então, ele traçou um cenário melhor possível para o Brasil. E, no meu ponto de vista, ele até extrapolou a função que seria do ministro, que é dizer que a inflação está controlada e será dentro da meta. Isso é um papel que cabe ao Banco Central, não necessariamente ao ministro da Fazenda. Com certeza, eles não vão conseguir os 4,5% de meta. Eles vão ter que usar a banda de 2 pontos percentuais para atingir, então, ao final do ano. Para você, telespectador, entender, o Brasil trabalha com um programa de metas inflacionárias. E nós temos como meta 4,5%. Essa é a meta. Nós temos a possibilidade de oscilar. Oscilamos 2 para cima, 2 para baixo, esse é o nível aceitável. Então, nós iríamos para 6,5%, né? Ou 2,5%. Trabalhamos aí. Mas o 6,5% é previsto para situações de emergência. Eu não imagino que nós vamos precisar do 6,5%, mas com certeza 4,5% não. Pelo menos um ponto a mais, ou seja, 5,5% é o que nós imaginamos que isso vai acontecer no final do ano. Todos os indicadores apontam para pelo menos 5,5% ao final do ano. Sem dúvida, os 4,5% o governo brasileiro não vai conseguir, a não ser que instale uma recessão muito forte, coisa que a gente não imagina que isso venha a acontecer. Pois é, professor. Outra coisa intrigante, porque nós temos neste ano, senhores, uma economia de crescimento pífio, né? Se nós conseguirmos crescer 1,5%, 1,6%, maravilha. Se com um crescimento de 1,5% nós temos uma inflação de 5,5%, que dirá quando o Brasil de fato crescer? Como fica a inflação? Como é que é essa equação, professor Haroldo? Olha, Salete, nesse momento, o governo brasileiro enfrenta alguns problemas para também controlar a inflação. Primeiro aspecto, nós passamos por um momento em que o tempo está muito seco,
nós temos o clima que está contra a questão dos alimentos. Então, veja você, nós tivemos aí um inverno que não teve cara de inverno, um inverno muito, mas muito seco, e o preço de muitos dos alimentos subiu fortemente. Então, esse cenário também adverso dificulta o trabalho do pessoal do Banco Central em controlar a inflação, em trazê-la para 4,5%. Evidentemente que se nós tivéssemos uma taxa de crescimento, por exemplo, do PIB, como era estimado no início do ano, de 4%, a inflação, o governo teria que estar reduzindo a atividade econômica e nesse momento o governo está tentando acelerar. Eu não sei, mas eu imagino que estejamos muito influenciados não só por esse cenário, mas também pelo cenário das eleições municipais. Sem dúvida nenhuma, precisamos fazer o país crescer. Quem está no governo precisa fazer o país crescer para ter um resultado um pouco melhor nas eleições municipais. Sem dúvida nenhuma, o ambiente econômico não escapa do ambiente político. A viabilidade dos candidatos de posição. Exatamente. Alimentos. Nós temos uma inflação de alimentos ou nós temos uma crise de alimentos? Não, uma inflação de alimentos, na verdade. Acabou de sair o IPCA 15 de setembro, que dá uma prévia do que vai acontecer durante esse mês. E, de novo, os alimentos estão à frente. Mais de 1 ponto percentual de inflação somente de alimentos nós vamos carregar para o mês de setembro. Sem dúvida, esse número vai impactar fortemente o índice de inflação fechado em setembro. Eu não diria que nós temos uma crise de alimentos, temos alguns eventos pontuais. Por exemplo, em relação ao milho, no mercado norte-americano, teve uma quebra de safra. Nós tivemos aí, lamentavelmente, até algumas avícolas ou granjas aqui no Brasil, criadores de aves, tiveram até que abandonar essa criação, algumas aves até tiveram que ser sacrificadas. O que aconteceu? O preço desse alimento também subiu. Aí é uma contingência aí do mercado externo. Mas isso em função da ração, é isso? Da ração, exatamente. O milho que faltou no mercado externo. Portanto, os frangos. Os especialistas em frangos até usam uma anedota. Dizem que frangos é exatamente milho com penas. Então, é só milho, basicamente, ali, o preço do frango. Alta do milho, portanto, milho, inviabiliza a criação de frangos a um custo competitivo. Professor Haroldo, a inflação, como nós conhecemos e experimentamos no bolso todas as vezes que vamos ao mercado, ao supermercado, ao cabeleireiro, a um restaurante, ela atinge mais a classe alta, de alto poder aquisitivo, ou são os de menor poder aquisitivo os mais prejudicados? Sempre a inflação é muito mais cruel com quem pode menos. As classes menos favorecidas são mais atingidas pela inflação. E um exemplo claro disso. Quem tem mais recursos, por exemplo, tem recursos sobrando, aplica seu dinheiro no banco e acaba usufruindo dos benefícios da inflação, acaba tendo também recursos adicionais. Quem não tem, se pendura, por exemplo, um cheque especial ou precisa de recursos de terceiro, vai ter que pagar juros e vai ter que pagar também inflação. Os preços de produtos que a classe média, a classe menos favorecida consome, sem dúvida nenhuma, eles são mais atacados pela inflação. A inflação do IPCA ela mede de 1 a 40 salários mínimos, basicamente 90% da população brasileira. Esse grupo de pessoas é o grupo mais atingido pelos efeitos da inflação. Não tem muito como se proteger, Salete. É curioso também observarmos que na questão dos alimentos cesta básica, o governo da presidente Dilma vem fazendo um esforço bastante grande no sentido de alavancar o crescimento da nossa economia. De que forma? Diminuindo o preço. Como é que o governo consegue diminuir preço? Diminuindo o imposto que é cobrado, no caso dos veículos, automóveis, montadoras, IPI, ok? Muito bem. Aí houve a discussão de usarmos essa estratégia para a cesta básica, para os alimentos. Vamos, por favor, diminuir os impostos que são cobrados nos preços dos alimentos da cesta básica. E a presidente Dilma não aceitou. Existe um fundamento para isso?
Evidentemente, pelo lado político, ela deveria ter aceito, né? Deveria ter encarado mais essa etapa aí, dentre outras que vem fazendo, por exemplo, para reduzir o custo das indústrias e agora, recentemente, folha de pagamento foi um desses exemplos. Perfeito. Mas não fez. Eu imagino que isso tenha acontecido porque a resistência também não é só da Receita Federal, de perder recursos, mas também dos governos do Estado. Grande parte da tributação que existe sobre alimentos, lamentavelmente, ela também vem dos estados. Sem dúvida. ICMS é um item que pesa bastante sobre a cesta básica. E aí imagina você conseguir conciliar 27 estados em volta da redução de itens da cesta básica. Aí a presidente conseguiu agora reduzir o custo da energia, porque grande parte do que ela fez era somente o governo federal, as novas concessões, aí ela conseguiu sozinha, basicamente, tomar essa decisão, tirar uma parte. Mas quando chamou os estados para fazer a sua parte, para fazer a sua parcela, para contribuir, até agora não conseguiu nada em relação aos estados. Então, eu imagino que essa seja uma grande dificuldade também para reduzir o preço dos produtos da cesta básica. Inflação e taxa de juros. Toda vez que a inflação sobe, o governo também aumenta a taxa de juros, a taxa básica, que é a Selic, exatamente para você controlar o consumo. Ok? Se nós temos uma inflação em alta, os juros em queda, em que momento nós vamos ter a reversão desse cenário? Taxa de juros e inflação. Rapidinho, eu volto depois do intervalo.